Criptomoeda que em pouco tempo atingiu uma valorização absurda. Só em 2023 ela foi a que mais valorizou no ano inteiro. Então hoje você vai conhecer sobre a Kaspa, que tem a sua criptomoeda KAS. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje, a gente vai passar em cima aí do projeto da Kaspa, que tem a sua criptomoeda KAS, que ganhou muita notoriedade devido às suas valorizações. Então no vídeo de hoje, a gente vai destrinchar ela, entender desde os fundadores, como ela se posiciona no mercado, e depois vamos tirar aquela conclusão dos insalubres para ver se realmente aí vale a pena ou não investir o nosso suado dinheirinho. Então antes de mais nada, já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão. Como de costume, na prática, aí, a gente vai fazer aquela apresentação que vocês tanto gostam. Então, aquele projeto que a gente vai falar no dia de hoje vai ser a Kaspa, mais conhecida também como Kaspa Network, e aí a gente vai entender um pouquinho onde ela está se situando. Como de costume, galera, a gente vai passar pelos pontos fundamentais ali para o nosso entendimento, que é desde o que ela é, do time, marketing, parcerias, investidores, tokenomics, que vocês tanto gostam, e também vamos passar por o seu propósito e valor. Depois de tudo isso, a gente vai tirar aquela conclusão bem interessante. Mas antes, mais nada, né, galera? Nada disso aqui é uma dica de investimento. Mais uma vez, porque eu sempre reforço isso aqui. É um vídeo para você colocar na sua cabecinha, formar a sua opinião, assiste outro vídeo ali, entenda um pouco mais sobre o projeto. Sempre utilize esse vídeo aí para favorecer sua fonte de estudos e não para formar sua opinião. Então, realmente aí, por isso que nada disso aqui é uma dica de investimento, meu caro. A Kaspa, primeiramente, ela é uma blockchain, galera, de primeira camada. Vocês vão entender que até eu falar blockchain é um pouco precipitado. Antes de vocês virem no comentário, a gente vai passar por isso também. Tem um mecanismo de consenso Proof of Work. Então, ele é o mesmo mecanismo de consenso ali do Bitcoin, onde a gente tem que utilizar o poder computacional ali para estar validando as transações. Isso daí a gente consegue até possivelmente captar um movimento de muitos mineradores ali que estavam parados devido aí à desativação das suas placas de vídeo do Ethereum, e pode ser que tenha até utilizado aí na Kaspa Network. Mas enfim, só especulações. E ela utiliza o protocolo aí Ghost DAG, que esse é o diferencial dela, e a gente vai entender um pouquinho mais. E o que é esse Ghost DAG? Basicamente ele é um protocolo, galera, que não permite a geração aí de blocos órfãos. Mas como assim, Gustavo? O que é bloco órfão? Basicamente, a gente vai ter que entender primeiro aí como é que funciona a blockchain. A gente já explicou em diversos vídeos, mas eu vou dar uma resumida aqui só para dar um pouquinho aí de entendimento. A gente tem a blockchain do Bitcoin, peguei ela em comparação porque ela é outra blockchain Proof of Work, e o mecanismo de validação dela, ela da blockchain, ele é de forma linear. Então é basicamente como se fosse uma fila. Tem aquela questão de quem paga mais passa na frente, mas basicamente é uma fila de transações, onde os blocos estão vindo para ser transacionados e depois eles são transacionados e no caso validados. Então aqui já são os blocos validados. À medida que eles entram na fila, galera, para eles ser validados, é como se ocorresse uma conta matemática. E eu, Gustavo, lá, terminei a conta matemática, achei aí a resolução, descobri o bloco. Aí o bloco é validado. Isso tudo é feito em fila. Então por isso que a gente vê uma blockchain toda linearzinha assim, tudo ocorrendo em fila. É até por isso que ela demora um pouquinho mais e a blockchain acaba não sendo altamente escalável, justamente por esse processo aí de validação. Quando a gente fala de blocos órfãos, galera, é como se eu, o validador Gustavo, e o Lucas, que ele não tá no vídeo de hoje, também fosse outro validador, e nós dois descobríssemos a transação aí ao mesmo tempo. Então nós dois validamos um bloco aí ao mesmo tempo. Na blockchain do Bitcoin, basicamente ali a blockchain seleciona um para ser favorecido, mas sempre quem aí é descoberto o bloco acaba recebendo a recompensa. Então por isso ali quem descobre ao mesmo tempo acaba tendo aquele joguinho aí meio chato, né? Mas agora aqui, galera, no Block DAG ele funciona um pouco diferente. As transações, ela não tem esse problema, ele não acaba gerando blocos órfãos, então não tem esse problema aí de validar ao mesmo tempo, e até funciona de uma maneira diferente. A gente vê que não vemos aí aquela blockchain linear toda interligadinha. Não, ela funciona aí de um mecanismo um pouco diferente que acaba dando um pouco mais de escalabilidade. Então é uma blockchain aí Proof of Work um pouquinho melhorada. Porém não podemos aí chamar ela de blockchain, porque ela está enquadrada aí nessa categoria de Block DAG. E se ele é Proof of Work, sim, você pode minerar aí utilizando seu poder computacional. Basicamente, eles recomendam aí ter pelo menos de 4 a 8 GB de RAM, uma CPU de 4 núcleos e uma boa conexão com a internet. Basicamente, galera, você não vai precisar de uma ASIC tipo a do Bitcoin ali para estar minerando, que custa aí vários $1000. Mas é claro que quem utiliza aí mecanismos um pouco mais dedicados, principalmente muito mais forte que isso aqui, pois 4 ou 8 GB de RAM
e CPU de 4 núcleos, basicamente se bobear, você tem um computador assim em casa. Então, qualquer um aí pode entrar para o mecanismo de conceito de validação, porém tem aquela questão, né? Será que realmente aí a sua máquina vai compensar tá minerando? Tudo isso aí entra na questão aí de quando você quer se tornar um node validador, mas não é o quesito aí que vamos aprofundar agora. E aqui temos algumas informações já de como que tá aí a blockchain da Caspa. Ai, BlockDAG, tá, vocês entenderam muito bem. Aqui temos como que tá o supply, a recompensa por bloco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso na questão do tokenomics, mas já temos algumas informações. E uma que é interessante, galera, é que ela tá, de certa forma, até que bem distribuída. A gente não tem uma blockchain aí deveras centralizada. Aqui são pools de mineração, tá bom, galera? Pools de mineração, porque para quem não sabe, eu com meu poder computacional aqui, Gustavo com meu computadorzinho, eu não vou lá se tornar um validador solo ali na Caspa Network e tentar validar um bloco sozinho. Não, geralmente eu vou juntar o meu poder computacional com outras pessoas, no caso, entrar numa pool, é essa pool aí que no caso eu entraria. Então tem pools ali com 16% de dominância, tem essa um pouco com 13%, e esse anons aqui, galera, aí sim a gente entra em validadores próprios. Então a gente vê que de certa forma tá bem distribuída aí a questão do mecanismo de consenso, deveras descentralizado. E agora passando um pouco no time, na equipe, no marketing, galera, a gente tem um fundador aí da DAG Labs, que foi a criadora ali da Caspa, chamado Jonathan Sompolsky, ó, o nome é um pouco diferenciado, ele tem uma bagagem aí acadêmica até que interessante, estudou ali em Harvard, tem pós-doutorado e trabalhou muito aí em equipe de pesquisas de MEV, que a gente já sabe, um termo bastante utilizado no mundo cripto, principalmente ganhou uma ascensão aí depois dos MEV bots. Ele escreveu um artigo lá em 2013 sobre protocolos Ghost, esses Ghost DAG aí, por exemplo, e ele foi citado aí no Edit Paper do Ethereum. A Caspa, ela é um projeto aí comunitário e completamente de código aberto. Por mais que ele é o fundador, eles têm uma equipe aí de desenvolvedores bastante descentralizada. Porém, ainda assim, também tem outras figurinhas aí que entram bastante em destaque quando a gente fala da Caspa. São esses 3 camaradas aqui, são desenvolvedores que ele também aí se prontifica, principalmente aí quem quer acompanhar a Caspa. Segue eles no Discord, segue eles também aí no Twitter, porque são caras ali que se você quer se interessar pela Caspa, com certeza ele acaba soltando informações importantes. E tem mais esses 2 camaradinhos aqui, o Elixai e o Ori e o Imon, que também são desenvolvedores. Então esses 5 caras são do time core de desenvolvimento aí da própria Caspa Network. E pelo que eu aprofundei desses camaradas, a maioria aí são PhDs, então tem uma bagagem acadêmica até que interessante, mas nenhum trabalhou em destaque num grande projeto cripto, mas todos aí já trabalharam em desenvolvimento, principalmente em pesquisa na área de criptografia. Agora passando um pouquinho pro marketing, galera, a gente vai entrar um pouco nas mídias sociais. Caspa Network não é um projeto tão antigo, mas ainda assim eu não vi um marketing tão desenfreado em cima deles, principalmente quando a gente fala de grandes parcerias que colocaria a Caspa em destaque. Porém, mesmo assim, é uma rede aí de 78 mil seguidores em seu Twitter, tem aí comunidades, tanto no Discord, no Telegram, com quase aí 30 mil seguidores em ambas as redes, mas a gente já viu aí projetos menores, também um pouco maiores, com comunidades mais fortalecidas, mas a gente sabe que não é tudo isso que entra em questão. Olhando um pouquinho aí na parte de parcerias e investidores, eu listei a maioria das parcerias dela aqui, galera, e a maioria, se a gente for pegar para olhar, é desde parcerias com pools de mineração e parcerias ali com listagens em corretoras. Então, aprofundando assim na parceria, uma que colocaria a Caspa Network em destaque, assim, poxa, a Caspa Network, ela tá sendo utilizada com a blockchain aí de tal empresa? Não temos uma assim em questão. Então, em questão aí de parcerias, não tem uma que eu achei super relevante aí para a própria Caspa Network. Questão de investidores, ela foi criada aí pela DAG Labs, como eu falei, porém, depois do nascimento da Caspa, a DAG Labs aí ela se dissolveu. E a DAG Labs, ela havia recebido um investimento, cara, bastante grande, porém não foi divulgado, da Polychain Capital, um gigante VC, que para você que não sabe o que é VC, é uma grande empresa aí que investe seu capital de risco em startups do mundo cripto. Então depois do nascimento aí da Caspa, a gente viu a dissolução aí dessa DAG Labs, porém a Polychain ainda continua por trás contabilizando aí como investidores, tá bom? Mas ainda assim, a Caspa Network ainda em si, ela tem alocação zero aí de grande investidor investindo diretamente no projeto, além dessa Polychain que tem uma certa ligação, como eu falei para vocês. E continuando ainda na parcerias de investidores, só que falando de auditoria agora, ela não tem uma auditoria de grande casa de auditora, com uma Certic da vida. Porém, ela possui código aberto no GitHub, então qualquer um aí pode estar lá auditando manualmente, principalmente aí se você é um desenvolvedor mais sagaz. E agora o tokenomics que eu sei que vocês tanto gostam, galera. A CAS, que é o token da Caspa Network, então KAS,
é a sigla aí desse token, ele chegou no ranking de número 48, não é à toa, galera, ele já tá com uma capitalização de mercado de praticamente 800 milhões de dólares, então ele atingiu uma valorização bem absurda. Ele tem um fornecimento máximo ali de 28 bilhões de tokens a mercado, quase 29, e já tem um fornecimento circulante aí de praticamente 20 bi. Então tem muitos tokens sim, de fato, para vir a mercado, mas ainda assim, se a gente for comparar no total, não é tanto assim. Mas, cara, como eu falei, ele tem um mecanismo de consenso aí Proof of Work, então ele segue o mecanismo de emissão praticamente como um Bitcoin, vocês vão entender um pouquinho mais. Mas antes a gente vai passar pelo preço, que o destaque do token CAS foi em cima aí dessa valorização. Então ele saiu para meados lá do finalzinho de 2021, 2022 ele até que apresentou uma valorização, mas em 2023 que ele brilhou, né? Ele atingiu o valor mínimo aí, galera, de praticamente 0,0001 centavo de dólar, isso foi meados em 2022 e atingiu a máxima nesse ano, agora em agosto, de 5 centavos praticamente. Então quem pegou aqui no comecinho, cara, surfou uma alta tão gostosinha, mas acredito que um pouco até que inimaginável. Mas é bem interessante a gente estar acompanhando. E aqui nas emissões aí do token CAS, galera, a gente vê uma curva que segue mais ou menos o mecanismo ali de emissões do Bitcoin. Como eu falei, ele é um mecanismo de emissão Proof of Work, então ele segue mais ou menos a mesma premissa. Ele tem a fase pré-deflacionária, que foi no início lá de 2021, no início não, de 7 de novembro, então foi final praticamente, e terminou em maio de 2022. Então depois disso, que é a fase que a gente está, estamos na fase cromática. Então essa após a fase pré-deflacionária, esse bloco da fase pré-cromática, a fase cromática, ele vai diminuindo o número de emissão de CAS com o passar do tempo. Então a gente viu, a emissão é muito maior no começo e com o passar do tempo aí vai diminuindo. Eu peguei aqui o calendário aí de emissões de casa aí, né, que seria o Emission Schedule. Basicamente a gente consegue ver que o final disso, galera, vai ser em 2037. Se a gente pegar aqui no ano, vai ser daqui 15 anos, meus parceiros, 15 anos. Então vai demorar muito pra gente ver a emissão final aí desse token CAS, se a gente tiver de olho nele até lá. Então ele segue bastante aí a premissa do Bitcoin. Como eu falei, o total emitido por mês é muito maior em seu começo do que no final. A gente vê que o número final ali de emissões de token CAS é mísero ali comparado ao seu começo. Então realmente é bem semelhante aí a questão do Bitcoin. Então tem uma inflação até que baixa até o seu final. E pegando a situação hoje, galera, a gente já tem minerado de tokens aí praticamente 70%, mas como eu falei, como vai demorar pra caramba, isso daí não importa tanto pra gente. O que importa é que realmente a gente vê que uma inflação aí até que baixa, como a do Bitcoin. O Bitcoin, ele é um ativo inflacionário até o momento. Quando chegar no seu final, aí pode ser que a gente não veja mais uma inflação do token, porque a gente não sabe como que vai ser daqui até lá. Mas enfim, então o CAS também, galera, ele tem uma inflação até o momento. Hoje já foram emitidos 70%, mas ainda de recompensas do bloco a gente vê praticamente 185 mil tokens aí que são distribuídos. Então essa recompensa aí do bloco, ela ocorre a cada 1 segundo, acho que é 1 bloco por segundo, se não me engano, que está ocorrendo na rede CAS, mas ele aí tem um limite de aumentar isso daí. A gente pode ver aí basicamente até mais de 100 blocos por 1 segundo, conforme a gente vai vendo aí a escalabilidade da própria CAS Network. E ainda continuando, galera, questão do tokenômico, vocês viram que a gente não viu o gráfico em pizza. De fato, a gente não tem, assim como no Bitcoin. A gente aí teve o bloco Genesis que disponibilizou uma quantidade de tokens, mas depois todos são emitidos pela mineração. Mas a gente consegue ver que aqui na mapa de holders, galera, é bastante interessante, porque a gente já começa a ter alguns pontos de atenção. O top 1 holder detém aí praticamente 3,7% aí dos tokens em circulação, e os top 10, os maiores 10 holders, eles detêm praticamente 17% aí do supply total de CAS. E os top 100 tem 35%. Aí só o restante aí que está distribuído entre os outros holders, até mesmo você, se curte aí o token CAS, você está misturando nesse meio. Aí a gente tem uma visão do tokenomics, basicamente é um token de pagamento de rede que tem uma emissão como a do Bitcoin. Então a gente depende o quê? De usabilidade na própria rede. E agora, pegando as propostas de valor, galera, a gente pega aí como que tá o desenvolvimento aí da casa e o que já foi entregue. Basicamente, galera, a gente tem aqui um pouco das fases de teste, então tudo que tá testando aí no momento, basicamente eles estão tentando implementar. Desde linguagem de programação que eles estão testando, utilizando aí a linguagem Rust, que é uma das mais conhecidas também, mas uma coisa que entra aí no meu olhar é a questão do que estão planejando e desenvolvendo, que é a implementação de contratos inteligentes. Porque basicamente, né, galera, a gente viu no decorrer desse vídeo que ela é uma blockchain de primeira camada, e a gente sabe como que tá complicado aí para as blockchains de primeira camada. Então, quanto mais aí funcionalidades eles trazem pra gente, como contratos inteligentes, DeFi, aplicações aqui de segunda camada na sua rede pública, cara, isso daí é excelente pro andamento da blockchain. E é isso que vai trazer o quê? Usuários, ou até mesmo o meu capital para utilizar essa rede.
E agora podemos concluir aí depois de entendermos muito mais aí sobre a Caspa Network. Então vamos lá, galera, vamos entender por completo de forma resumida. Galera, a Caspa Network ela é uma blockchain de primeira camada. Traz tecnologias interessantes. Para nós, usuários mero mortais, essas tecnologias a gente só vai ver se de fato são efetivas se ver desenvolvimento dentro dela. Porque eu, Gustavo, eu não estou a favor da tecnologia em si. Eu consigo ver que a tecnologia foi com sucesso implementada se tem muito desenvolvimento ocorrendo nela, se tem muito dinheiro indo para ela. Então agora uma tecnologia inovadora não é o que me atrai de fato. E a gente tem que entender e afirmar que a narrativa não está em cima de blockchain de primeira camada. A gente viu que as últimas blockchains de primeira camada que lançaram não foram tão bem, e até mesmo em questão de desenvolvimento, usuários, cara, não trouxe movimentação. Então hoje os holofotes estão nas redes de segunda camada, não impede que a Caspa Network brilhe. Porém, a gente sabe onde estão os holofotes do mercado cripto. Então a Caspa Network tem que fazer movimentos aí muito grandes para trazer o TVL, para trazer usuários, para realmente o dinheiro se manter na Caspa Network. Então, novamente, eu afirmo para vocês, galera, a Caspa Network vai depender aí de usabilidade, desse desenvolvimento de contratos inteligentes, trazer o DeFi aí pra gente ver se de fato os usuários vão utilizar a rede. Porque agora era uma rede com uma tecnologia interessante, com contratos inteligentes que ainda vão chegar, mas com seu mecanismo de consenso aí de Proof of Work. E ainda para resumir tudo isso, a gente viu que tem bastantes holders com CAS na mão. Então, os 10 maiores holders detêm aí praticamente 17% do market share aí em cima da CAS. Então a gente sabe que, a dependendo, podemos ainda ver uma onda de realização muito grande se não vemos entregas do projeto e também uma adoção acontecendo. Então, novamente, hoje eu não acho a CAS super interessante para investimento, mas à medida das entregas, quem sabe, a gente pode ver uma blockchain aí que pode sim ter um desenvolvimento, mesmo aí não sendo os holofotes dela. Então, só o tempo nos dirá. Mas é isso, família, eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje, aquela opinião dos insalubres em cima aí desse projeto que ganhou bastante destaque, mas à medida que eu quero ver aí o desenvolvimento dele, eu também quero ver que seja sustentável. Então isso daí é bastante interessante, como eu falei pra vocês, não basta uma tecnologia muito nova, a gente tem que ver depois de uma valorização se realmente sustenta tudo isso. Então, mais uma vez, peço que você deixe o like e também comente aqui embaixo se você gosta aí da Caspa Network, se quer ver um projeto que a gente analise, deixa aqui nos comentários. Também deixe seu like, ajuda demais, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão. Um forte abraço e falou!